Salmo 122, texto para a nossa reflexão desta manhã, quando vamos pensar sobre o tema alegria na casa do Senhor. Depois de quase 100 dias de quarentena, mais de 3 meses sem culto presencial aqui no templo, sem o ajuntamento, sem a congregação reunida, nós nos reunimos pela primeira vez esta manhã histórica na minha vida, na vida de todos nós, para o retorno do ajuntamento, da congregação, do povo reunido para cultuar ao Senhor. Alegria na casa do Senhor, diz assim o Salmo 122. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Ó Jerusalém, nossos pés estão dentro das tuas portas. Jerusalém, que és constituída como uma cidade bem estabelecida, para onde sobem as tribos do Senhor, como testemunho para Israel, a fim de render graças ao nome do Senhor. Ali estão os tribunais de justiça, os tribunais da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém, prosperem os que te amam. Haja paz dentro dos teus muros e prosperidade em teus palácios. Por amor aos meus irmãos e amigos direi: haja paz em ti. Por amor à casa do Senhor nosso Deus, buscarei o teu bem. O Salmo 122, ele está num grupo de salmos chamado Cântico dos Degraus. Essas notas que nós temos nos salmos, não é aquele título negrito, não. Esse título negrito é uma anotação do tradutor. Isso não é Bíblia inspirada, isso é uma nota para nos ajudar. Mas isso varia de Bíblia para Bíblia, às vezes acerta, às vezes atrapalha. Mas essa notazinha que nós temos nos salmos, na minha Bíblia que está sendo uma letrazinha mais fininha e tal, isso são notas que vêm do texto massorético, o texto do Antigo Testamento que nós conhecemos. Então são notas inspiradas. Até mesmo o Senhor Jesus algumas vezes citou essas notas, atribuindo o salmo a Davi, por exemplo, quando está escrito o salmo de Davi. Então do Salmo 120 até o Salmo 134, nós temos aqui as anotações dos cânticos dos degraus. Esses cânticos, eles eram entoados à medida que o povo ia para Jerusalém. A casa do Senhor no Antigo Testamento é o templo de Jerusalém. Não é uma referência a essa casa aqui, não é uma referência ao templo da igreja, não é isso. É uma referência ao templo de Jerusalém. O único lugar onde Deus poderia ser adorado no culto solene no Antigo Testamento. Ninguém poderia oferecer sacrifícios em outros lugares, precisava ir ao templo. Então as pessoas viajavam na Palestina, de todas as tribos de Israel, para vir a Jerusalém, prestar culto a Deus no templo. O culto naquela época eram os animais sacrificados, essa coisa toda. E eles vinham em grupos, eles viajavam, a maioria das vezes a pé, e eles viajavam ao templo para o culto. E quando eles iam na viagem, caminhando para Jerusalém, eles iam cantando os cânticos dos degraus. À medida que eles iam se aproximando de Jerusalém, eles iam cantando esses cânticos, esses salmos. Por isso eles são chamados cânticos dos degraus, à medida que eles iam se aproximando de Jerusalém, subindo em direção a Jerusalém. Nós lembramos, por exemplo, quando Jesus foi a primeira vez ao templo, aliás, primeira vez não, com os 12 anos Jesus foi ao templo, e depois a mãe e o pai de Jesus voltaram no meio daquele povoaréu todo, e só sentiram falta de Jesus depois, não foi? Eles tiveram que voltar. Por quê? Porque eles vinham no meio do povo, vinha aquele povo todo junto, alegre, cantando, tanto na ida quanto na volta.
E por isso os cânticos dos degraus. E no Salmo 122, era o momento do cântico em que eles iam se aproximando e eles diziam assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Era um momento solene, era um momento de alegria, era um momento de satisfação para o povo de Israel. Como é um momento de satisfação para nós hoje, não estamos afirmando que é a mesma coisa, mas estamos transportando o sentido para o Novo Testamento, para a nossa realidade da Nova Aliança, que nós não temos o templo de Jerusalém, o lugar onde se deve adorar. Jesus diz: em qualquer lugar é possível adorar, desde que se adore em espírito e em verdade. Então, o culto que eu faço na minha casa, ele é tão espiritual quanto o culto que eu faço aqui. Não é melhor nem pior. Por quê? Porque o espiritual deve ser eu e não a casa, não o tijolo. Nós é que somos o templo do Espírito Santo. Agora, isso não deve ser motivo para desprezar o templo, a instituição, a igreja, a coletividade, como alguns querem dizer. A igreja sou eu, então eu não preciso de mais ninguém, eu sou a igreja sozinho. Não, igreja é coletividade, igreja é ajuntamento, é o ajuntamento solene do povo de Deus, é um grupo de pessoas reunidas para quê? Para cumprir a grande comissão. A igreja é coletividade, é ajuntamento, e por quase 100 dias, nós ficamos impedidos de fazer este ajuntamento. Voltamos hoje, estamos alegres por isso, mas ainda assim sentindo falta de alguns irmãos e irmãs que por motivo de sua idade avançada, outras coisas, não podem estar conosco, e sentimos falta deles. Eu senti falta de estar aqui com os irmãos. Creio que todos sentiram falta deste ajuntamento, de cantar com os irmãos, cantar na regência do irmão Cláudio, cantar com a irmã Rose tocando, cantar com os meninos aqui, ainda que a gente fizesse isso em casa, né? Vendo o vídeo do grupo de música, cantando os hinos do cantor cristão e etc, e cantando junto com os cânticos também, em casa, mas a vontade era de estar junto aqui para cantar junto, porque juntos, o ajuntamento do corpo, nós nos edificamos mutuamente, nós nos consolamos mutuamente, nós nos confortamos mutuamente, nós nos encorajamos mutuamente, e essa mutualidade é muito, muito importante. Voltando aqui para o Antigo Testamento, houve um período na história do povo de Israel, em que eles foram levados em cativeiro para a Babilônia. O povo de Israel foi levado para a Babilônia. Os caldeus vieram, destruíram o templo, destruíram os muros, destruíram Jerusalém e levaram os cativos para a Babilônia, especialmente os jovens. Nessa leva aí foi Daniel e os seus companheiros, foram todos levados para a Babilônia. E por 70 anos eles ficaram na corte de Babilônia. E enquanto eles estavam em Babilônia, eles não podiam ir ao templo, até porque o culto foi suspenso. Foi 100 dias não, 70 anos. 70 anos em que o templo foi fechado. Não foi fechado, pessoal, não, foi destruído. E o culto cessou. E aqueles israelitas que estavam na Babilônia, na corte de Babilônia, eles sentiam uma saudade de Jerusalém. Eles sentiam saudade do templo. Mas não era da parede, dos tijolos, não é isso. É a saudade de estar com os irmãos no culto, que é um culto diferente do nosso hoje, mas era culto. E eles sentiam falta disso. Eles sentiam saudade. Depois de 70 anos, Deus restaurou a sorte do povo e eles voltaram para Jerusalém. E quando eles voltaram, eu fico imaginando eles voltando para Jerusalém, cantando os cânticos dos degraus.
e cantando nesse 122. 70 anos depois, Esdras, o sacerdote Esdras, ele foi o que liderou a primeira leva dos que voltaram, porque não voltou tudo de vez não, foi voltando aos pouquinhos, não sei se voltaram de máscara, né, igual nós estamos aqui hoje, mas foram, claro que não, mas voltaram aos pouquinhos, e na primeira leva veio Esdras liderando aquela turma, e eu fico imaginando no caminho, na viagem, eles cantando, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Sabe por quê? Porque isso era um anseio do coração deles. Vai um pouquinho à frente, não fecha não, tá? Que nós vamos analisar o Salmo 122, mas vai um pouquinho à frente no 137, só para vocês observarem a saudade, a tristeza que eles tinham durante a quarentena na Babilônia. Olha só o 137. Às margens dos rios de Babilônia nos assentamos e choramos, recordando-nos de Sião. Eles se assentavam e choravam, lembrando de Sião. Nos salgueiros que lá havia, penduramos nossas armas. Pois aqueles que nos pediam uma canção, eu estou lendo numa versão e recitando na versão que a gente tem decorado, então deixa eu ler nessa que está aqui. Porque aqueles que nos levaram cativos, nos pediam uma canção, e os que nos oprimiam, pediam que alegrássemos, mas, dizendo, cantai-nos um dos cânticos de Sião. Verso 4. Como entoaremos o cântico do Senhor em terra estrangeira? Olha como esse salmo revela a saudade, a tristeza deles por não poderem ir a Jerusalém, por não poderem ir ao templo, por não poderem ir ao culto, por não poder se reunir enquanto ajuntamento, coletividade, povo de Deus reunido para buscar a Deus. E no verso 5 ele diz, ó Jerusalém, que minha mão se atrofie se eu me esquecer de ti, que minha língua se prenda ao céu da boca, se não me lembrar de ti e não preferir Jerusalém, a minha melhor alegria. A expressão de saudade, vocês percebem isso? Saudade, vontade de voltar ao templo, ao culto, ao ajuntamento, à coletividade, à presença do Senhor, que naquela época era somente em Jerusalém. Estando em Babilônia, eles não podiam fazer isso. Numa proporção muito menor do que esta, nós também vivemos dias assim. Saudade do culto, saudade de ver os irmãos, saudade de chamar o time para vir para frente, saudade de ouvir os adolescentes cantando aqui, saudade de ouvir a regência do irmão Cláudio Márcio, vozes femininas, vozes masculinas, saudade, ouvir a pregação do púlpito. Agora, enquanto eles aguardavam lá em Babilônia, olha que interessante, aconteceu um fenômeno. Enquanto eles estavam na Babilônia, eles começaram as sinagogas. Uma vez que não pode ter templo, então vão ter sinagoga. O que era sinagoga? Eles se reuniam, não podiam oferecer sacrifício, porque o sacrifício do culto era só em Jerusalém. Mas eles podiam ler a Escritura, eles podiam orar. E eles então começaram a organizar as sinagogas. Veja como que a necessidade cria oportunidades. Durante o exílio, eles organizaram as sinagogas para buscar a Deus. Durante a nossa quarentena, nós começamos os cultos dos lares, que foi bom, graças a Deus por isso. E a sinagoga foi um negócio tão bom para eles, que mesmo depois que eles voltaram para Jerusalém, eles continuaram com a sinagoga. A gente vê Jesus ir na sinagoga, a gente vê Paulo ir na sinagoga, que permaneceu. E eu acho que esse bom costume do culto em família deve permanecer. A família se reunir para cultuar ao Senhor é algo muito especial. Talvez algo que a gente tivesse perdido, sim ou não? Talvez algo que tivesse esquecido, e que no meio dessa pandemia
nós podemos reavivar, relembrar, retomar. Então, agora que as coisas vão voltando para a sua normalidade, nós podemos continuar com os cultos nos lares, o culto doméstico. Diferente, não vai ser igual era durante a pandemia. Não é substituindo o culto aqui, não é isso não, mas o costume, o bom costume dos cultos nos lares. Quando eles estavam em Babilônia, o sonho deles era voltar para Sião. No Salmo 126, volta um pouquinho aqui. No Salmo 126, eles dizem assim: quando o Senhor trouxe de volta os que estavam no cativeiro, nós ficamos como os que? Sonho. Era a realização de um sonho. Eles estavam em Babilônia sonhando com o dia de voltar para Jerusalém. Quando Deus permitiu, era a realização de um sonho. Mais uma vez, guardadas as proporções, sonhamos com esse momento. E Deus nos permitiu retornar. Louvado seja o nome do Senhor. E depois de tanto tempo, nós podemos voltar. Na classe dos adolescentes hoje, a irmã Ruth disse uma frase, cada um compartilhou um pouquinho, e a irmã Ruth disse uma frase muito interessante lá hoje. Ela disse assim: às vezes nós só valorizamos as coisas quando nós perdemos. Enquanto eu tinha que vir na igreja todo domingo, mãe, eu vinha, mas vinha meio porque era um dever. Ela disse assim, era um dever. Só que depois que eu perdi esse privilégio, eu vi o quanto isso era importante, eu comecei a valorizar. Não é assim, Rutinha? E hoje ela veio muito mais alegre. Ela sempre vinha alegre, mas hoje Deus permitiu que ela viesse mais ainda. Por quê? Porque ela reconheceu o privilégio. E algumas vezes, na nossa vida, nós temos tantos privilégios que nós não valorizamos, nós não reconhecemos. Nós só reconhecemos e só valorizamos quando nós perdemos. Não é verdade? Na nossa casa é assim. Você tem seu pai e sua mãe, você valoriza muito. O que você perder, você vai valorizar. Você tem um emprego que você mais reclama do que tudo. O que você perder, você vai ter saudade daquele emprego. Ficar desempregado. Você tem um sítio lá que você acha que é meio ruim, que a água é não sei o quê, que tem pouca água, tudo a cerca. Aí se perder, como era bom ter um sítio. Às vezes a gente só valoriza as coisas quando perde. No culto a mesma coisa. A gente está falando de missões mundiais, né, Cláudio Márcio, e nós temos alguns lugares que não pode ter ajuntamento nunca. Não pode. E eles fazem clandestinamente. Nas madrugadas, subterrâneo, escondido, correndo risco, a qualquer momento a polícia entrar e prender todo mundo. E nós que temos toda a liberdade, às vezes nós não valorizamos. Quando perdemos, aí a gente vê o como é bom ter a liberdade. Aquele exílio para o povo de Israel foi uma beleza, sabia? Eles eram muito idólatras, sempre era Baal, era misturando com aqueles povos ao redor. Depois do exílio de Babilônia, nunca mais o povo judeu se tornou idólatra. Que coisa, fez bem. Como nós lemos aqui no começo, João Felipe leu para nós, Eclesiastes 3, há tempo para todas as coisas, porque Deus tem propósito para todas as coisas. Que esse tempo de pandemia sirva também para o nosso crescimento. O povo de Israel se alegra ao voltar a Jerusalém pelo privilégio de estar no templo de Deus. Estar em comunhão com os irmãos, na presença de Deus, é um grande privilégio, uma grande alegria. Por isso ele diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. A alegria de estar na casa do Senhor. Eu quero destacar rapidamente três pontinhos aqui. Primeiro, a alegria pela presença do Senhor. A alegria pela presença do Senhor. Deixa eu pensar na turma que voltou de Babilônia para Jerusalém. E eles voltaram e diziam: como é bom depois de 70 anos estar na presença do Senhor. Porque naquela época era assim.
E eles lá na sinagoga oravam, liam as escrituras, voltados para Jerusalém, mas a presença de Deus no Antigo Testamento estava em Jerusalém. Hoje não, hoje nós temos a presença de Deus onde nós estivermos, mas quando estamos reunidos, a coletividade, a congregação reunida, meus irmãos, isso tem um valor extraordinário. Quando nós juntos buscamos a presença de Deus, cantamos, entoamos louvores, adoramos ao Senhor e buscamos a presença de Deus como corpo, como igreja reunida, meus irmãos, isso é fantástico. A igreja somos nós, individualmente, mas coletivamente. O culto é muito mais edificador para as nossas vidas, porque há uma mutualidade na comunhão, na edificação, na consolação, na adoração. Como disse, os cultos nas casas foram bênção, mas a gente estava ansioso para esse momento aqui. A alegria de estarmos juntos, buscando a presença do Senhor. E tem um grupo até bonito aqui, eu achei até que fosse ter menos. É um grupo bonito. À noite talvez seja mais bonito ainda. Nós não vamos voltar tudo de vez, mas aos pouquinhos vai ficando bonito, daqui a pouco está lotado. Aí daqui a pouco não precisa mais de máscara, e pode beijar, abraçar, voltar ao normal, em breve, se Deus quiser. A alegria na casa do Senhor, pela presença do Senhor, por buscarmos a presença do Senhor. Em segundo lugar, a alegria pela restauração da ordem. Preste atenção, o retorno do povo para Jerusalém era para reconstruir Jerusalém, reconstruir o culto, reconstruir o templo, reconstruir os muros, reconstruir, voltar à ordem, voltar à normalidade. Verso 2 diz assim: ó Jerusalém, nossos pés estão dentro das tuas portas. Que beleza! Que beleza colocar os pés dentro das portas de Jerusalém, que coisa linda! Podemos voltar a Jerusalém. 70 anos a gente não pôde vir, agora a gente pode. As coisas estão voltando ao normal. Deus está restabelecendo a ordem. O verso 3 e 4 fala a força e a unidade de um povo, o povo de Deus, as tribos do Senhor, que se reuniam para adorar. Olha aí o verso 3 e 4. Jerusalém, que és construída sobre uma cidade bem estabelecida, para onde sobem as tribos do Senhor, como testemunho para Israel, a fim de render graças ao Senhor. A coletividade retorna, todas as tribos retornam, o povo retorna, a normalidade vai retornando aos poucos, a vida vai voltando ao normal, e ao normal, não o normal meu, seu, mas o normal de Deus, a vontade de Deus, o propósito de Deus para nós. Então há alegria quando se diz vamos à casa do Senhor, porque é um sinal de que nós estamos voltando ao caminho de Deus, à ordem de Deus, à normalidade de Deus, ao propósito de Deus. O Brasil ficou meio esquisito, irmãos, esses dias aí. O Brasil não, o mundo inteiro. Mas nós buscamos ao Senhor e nós confiamos no Senhor que as coisas vão voltando ao normal. As coisas vão voltando ao normal. Agora deixa eu ler com vocês aqui o verso 5. Preste atenção no verso 5. Que aqui ele diz assim: ali estão os teus tronos, ou tribunais, dependendo da tradução. Ali estão os tronos de justiça, ou os tribunais de justiça. Os tronos ou os tribunais da casa de Davi. E no verso 6 ele diz: orai pela paz de Jerusalém. Nesse retorno para a nossa normalidade, nesse retorno para a vida cristã normal, nós precisamos orar pelo nosso país. Aqui era específico para Jerusalém, não pode dizer que aqui é para nós não, aqui era Jerusalém, aqui era Israel, povo de Deus, povo eleito de Deus lá em Israel. Mas nós não somos Israel da carne, nós somos Israel do Espírito. Mas na nossa nação brasileira, presta atenção nisso aqui, nós estamos vivendo uns dias meio esquisitos, e nós não podemos estar alienados com relação a isso. Quando ele diz aqui, irmã Dinalva,
que os tribunais de justiça estão em Jerusalém. Os tronos da casa de Davi que julgavam com retidão, que julgavam com justiça. Era papel dos reis julgar as causas. E aí me permitam fazer um parênteses aqui, para dizer que no nosso Brasil, que está começando a voltar à normalidade, os tribunais estão meio esquisitos. Os tribunais que deveriam promover justiça, parece que inverteram a chave. Solta bandido para prender pai de família que vai trabalhar. Solta bandido, estuprador, corrupto, ladrão, assassino, para prender manifestante que soltou fogos, como se soltar fogos fosse crime. E eu fico preocupado com isso. E o salmista, ele nos adverte a orar pela paz. Lá era Jerusalém. No nosso caso aqui, nós vamos aplicar da seguinte maneira: pela nossa pátria, pelo nosso país, pelo nosso povo, pelas nossas autoridades, pelo nosso presidente da República, pelos próprios juízes que estão fazendo um negócio meio esquisito aí. E nós precisamos orar por eles, para que haja justiça. Nós vamos resolver esse negócio a como, Ricardo? Oração. Nós vamos orar para que os tribunais voltem também ao correto. Já que estamos voltando à normalidade, para que os tribunais julguem com justiça, para que haja justiça na casa de Davi, que era Jerusalém. No nosso caso aqui não é Jerusalém nem a casa de Davi. No nosso caso aqui é a capital do estado, Rio de Janeiro, que está esquisito, irmãos. Ô Rodrigo, você que é funcionário estadual, o negócio está bem esquisito, Rodrigo. Esquisito. Eu não sei aqui é a prefeitura de São Fidélis, Renato, você que é o funcionário público municipal, não sei, eu acho que daqui está melhorzinho, né? Mas no governo do estado está esquisito. No governo federal está esquisito. Está esquisito. O negócio está estranho. Aqueles que deveriam ministrar justiça, julgar com justiça, parece que estão julgando em causa própria. Desculpa dizer isso. Eu não sou defensor daquela moça não, até discordo do jeitão dela, esquisito. Mas a moça vai para frente do tribunal, solta foguete, é presa. Ué, é crime soltar foguete agora? E é que esses ministros estão com a cabeça? Nós precisamos orar por isso. Nós precisamos orar para que haja justiça no nosso país. Nós que estamos voltando à normalidade, a alegria por buscar a presença do Senhor, pedir a Deus que o nosso país também retome o crescimento, retome o emprego. Ontem conversava com Isaías de Alezinho, disse assim: pastor, estou 2 meses parado. Meus irmãos, um pai de família, 2 meses parado. Ele disse assim: peguei uma obra até boa, mas depois o dono da obra não teve condição, parou a obra. E de lá para cá não estou conseguindo nada. Eu fico imaginando a aflição de um pai de família. Então pedir a Deus que a normalidade volte à nossa economia, ao nosso país, ao nosso povo. Um rapaz lá no Rio, meu aluno do seminário, motorista do Uber, ele não tem carro não, então ele aluga o carro, aí ele faz o Uber para pagar o aluguel, tira a gasolina e depois é que ele tira o dele. Ele disse que ele não tirava nem para o aluguel do carro, ele foi devolver o carro e está à toa. Agora voltou, graças a Deus. Mas nós precisamos orar por esses nossos cidadãos patriotas, gente séria,
Me disseram que se arrisca a trabalhar, ele vai preso. Você é preso por quê? Não, porque eu abri o comércio é preso. Olha só, bandido é solto, comerciante que abriu a porta preso. E os tribunais, que devem ministrar justiça, às vezes invertem as coisas. Eu não estou discutindo política aqui não, irmãos. Estou falando do que é justo. E nós precisamos orar por essas coisas. Vou ler de novo, verso 5. Ali estão os tribunais que ministram a justiça. Precisa ser assim. Os tribunais da casa de Davi. Verso 6. Orai pela paz de Jerusalém, prosperem. Pedimos prosperidade para o nosso povo. Fiquei contente ontem. Eu não lembro, conversei com tanta gente que eu nem lembro mais. Quem me disse? Foi o Paulo. Paulo estava me dizendo que ele está tirando leite, que ele já tem tantas vaquinhas, e que o leite está a 1,50. Mas parece a expectativa do Paulo é de R$2. Sabe que vai R$2. E ele contente, ele animado. Um garoto novo, o Pablo mora no meu coração. Eu amo o Pablo e o Plínio. E o Pablo veio aqui, me viu meu carro aqui, entrou, veio me visitar, ficamos conversando, e eu fiquei contente de ver o Pablo, garoto tão novo, querendo casar, querendo construir, comprar uma casa, querendo comprar uma terra, e dizendo que ele já tem as vaquinhas dele, trabalha e prospera. Isso é bênção, meus irmãos. Isso é bênção. Prosperidade, não é o evangelho da prosperidade, isso não. Mas Eli, um homem trabalhador, Deus honra ou não honra? Claro. Você acha que Deus ajuda o preguiçoso? O cara vai fazer uma prova para Amã, Cláudio. Ele vai fazer prova para Amã cantando com a sorte e com a oração da mãe dele. Mas estudar que é bom, não estudou não. Você acha que Deus ajuda? Ajuda não, irmãos. Deus ajuda quem cedo madruga. Ele já dizia lá o ditado, né? Não é Bíblia não. Mas quando o povo se esforça, trabalha, e aí Deus mandou chuva ainda no mês de maio, não mandou? Olha que beleza. Quando chove no mês de maio é ano de prosperidade. E o leite está bom, diz o Pablo que o leite está bom. Prosperidade, que haja prosperidade, que haja fartura na nossa mesa, que o Eli tire bastante mel, que a loja da Odisseia tenha um faturamento bom, e assim nós vamos prosperando, e o leite do Renato renda bastante, e as vacas criem bezerro bom lá no Cláudio, e assim, irmão, nós vamos prosperando. Não é para ninguém ficar rico, não, ou coca, mentira, orgulhoso, pescoço grosso, mas não. Mas que a gente tenha fartura na nossa mesa. Amém. Ore pela paz de Jerusalém, que haja prosperidade dentro dos teus muros, que no nosso meio haja prosperidade, irmãos. Que esses meninos estudiosos, assim, João Vitor, Lorene, tudo estudioso, ninguém precisa mandar estudar, eles vão sozinhos. Helena, Aline, Samara, que esses meninos estudem, mesmo com as dificuldades aí de internet e tal, mas que seja, o ano de 2020 é um ano perdido nada, perdido para quem não tem fé em Deus, perdido para quem anda sozinho no mundo. Nós que temos esperança no Senhor, Deus vai fazer prosperar, que haja prosperidade dentro dos teus palácios. Terceira e última lição: primeiro, que haja alegria na presença de Deus. Depois, alegria pela restauração da ordem, da paz social, da normalidade. Terceiro e último, para acabar, alegria na comunhão com os irmãos. Olha o que ele diz no verso 8: por amor dos meus irmãos e amigos, haja paz em ti. Amor aos irmãos e amigos. Como é bom estarmos neste ajuntamento. Lá em Hebreus capítulo 10, verso 24 e 25, o escritor aos Hebreus diz assim: não deixe de congregar, não deixe de se ajuntar, não deixe de estar junto. Alguns têm o costume de se ver isolado, mas isso não é bom não. O bom é a gente estar junto, congregado. Que coisa, irmãos. A alegria pela proximidade. Igreja não é templo, já falando isso, todo mundo sabe isso. Igreja somos nós. Mas quando nós estamos juntos, pode ser debaixo da árvore. Vamos supor, não pode reunir no templo,
tem problema, nós reunimos na quadra. Não pode ir na quadra também não tem problema. Nós vamos lá para o sossego, lá. Começou lá, não foi? Disse que começou lá no sossego, debaixo da árvore. Não sei se tem essa árvore aí. Tem a minha casa, pode falar. Vamos lá para a casa da Célia. É bom que tem café depois do culto. E aí, irmãos, o importante é o ajuntamento. Porque estar aqui também é muito especial. Eu estou menosprezando o tempo, não é isso. Mas eu quero ressaltar a importância deste ajuntamento, dessa congregação. Não desperdiça isso não. Às vezes fica em casa para ver jogo de Flamengo, às vezes fica em casa para ver Faustão, às vezes fica em casa para ver novela, às vezes fica em casa para não fazer nada. Porque eu estou cansado. Mano, vai sim. Buscar estar junto com os irmãos, alegria pela comunhão com os irmãos. Eu acho que essa pandemia nos ensinou a valorizar o culto, o ajuntamento. Eu sempre lembro, sempre falo a mesma coisa, você já até já sabe. Irmão João Carvalho. Irmão João vinha, já tinha seus quase 80 anos, cavalinho. Quando ele vinha sozinho, vinha no cavalinho. Quando vinha com a irmã Carmesina, vinha de charrete. Um dos primeiros a chegar, sentava bem aí. Vinha lá do canto, às vezes tempo chuvoso. E às vezes quem mora aqui na vila, não posso não. Desculpa eu disser que mora na vila, o pessoal da cidade, né? O Eli, o Odisseia, tem quem mais? Gabriel, é o povo da cidade. Mas bota o Eli não, o Eli está sempre aqui. Às vezes Renato, que mora aqui, ó. Se Renato não cair da cama, enrolar um bocadinho, já cai aqui na igreja de manhã. Né? Não estou falando da Wanda, que a irmã Wanda tem suas limitações. Mas o Renato, mais a Kézia, Felipe, Daiane, pertinho. Matuzinho aqui, agora não, mas Matuzinho sempre também é muito presente. E às vezes, irmãos, a gente não valoriza. Aí o irmão João vinha, de longe, assim, um exemplo. O irmão João é um exemplo também. Lá no sertão, quando a gente vai lá nas missões, ou lá na Amazônia, ô Coca, estou remarcando aquela ida nossa, tá? Está animado. Às vezes você vê pessoas que vêm de longe, gente que caminhou 3 horas para vir no culto. No sol quente, que o culto às vezes é 3 da tarde, o cara sai meio-dia de casa para dar tempo de chegar. Aí faz um culto até 5 e volta mais 3 horas para trás. E às vezes a gente tem tanta facilidade e não valoriza. Eu acho que uma pandemia como essa nos ensina que nós precisamos valorizar. Como é bom quando os irmãos estão juntos. Já vai para o Salmo 133. O irmão Cláudio Márcio, nosso seminarista, pregou um dos dias no culto em casa. Como é bom e agradável é que os irmãos vivam em união. Aí eles cantavam isso também indo para o templo. Eles cantavam, era outro cântico dos degraus. Eles cantando e dizendo como é bom estar juntos. E que a gente saiba valorizar o privilégio. Valorize a comunhão com os irmãos. Valorize a sua igreja. Presta atenção aqui, já estou concluindo. Valorize a sua igreja. Valorize os cultos. Que quando a gente perde, aí a gente valoriza. Valorize a sua liderança. Vou falar um negócio aqui, muita vontade. Sem vergonha nenhuma. Valorize o seu pastor. Estou falando de causa própria não, porque eu sou pastor interino e nada, mas é a mesma coisa. Valorize o seu pastor. A igreja precisa valorizar o seu pastor. Valorizar o seu pastor. Precisa cuidar bem do pastor. Sabe por quê? Porque quem se preocupa com a gente é o pastor da nossa igreja. Não é o famoso lá da internet, não. Aquele da televisão, aquele da internet, que às vezes a gente é fã dele, nem sabe que eu existo. Nem sabe. Se eu tiver uma dor de barriga, quem vai me socorrer não é ele não, é o meu pastor. Então eu preciso valorizar o pastor da igreja. Vocês estão entendendo? Estou falando de mim não. Esquece eu. Estou falando da figura pastoral. Há uma tendência hoje de se valorizar o pregador da internet. Não, bom é o Hernandes Dias Lopes. É bom mesmo, eu gosto.
Mas Hernani Dialog nem sabe que eu existo. Se eu precisar de um negócio, quem for Hernani Dialog vai me socorrer, não. É bom, pode ouvir. Mas o meu pastor é o meu pastor. E nós precisamos valorizar o que é nosso. Nossa igreja, nossos irmãos, nossos líderes, nosso conselho missionário, nosso seminarista, nossa pianista, nossos meninos aqui do som, nossos adolescentes que cantam. Valorizar o que é nosso, irmãos. Às vezes você dá valor ao que é dos outros. Você só acha os outros bonitos. O nosso é feio. Nada bonito é o nosso. Vamos valorizar a nossa igreja. Vamos valorizar o culto. Vamos valorizar este ajuntamento. Que haja alegria por estarmos na casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Vamos ficar de pé, vamos cantar aquele hino que diz: tenho gozo e alegria celeste quando vou adorar ao Senhor.